Olá! No programa de hoje, a atuação política dos militares e a imagem desgastada. Integrantes das Forças Armadas de alta patente figuram entre os alvos das investigações dos ataques golpistas de 8 de janeiro e de atos de improbidade no governo Bolsonaro. Quais as consequências dessa exposição negativa para as Forças Armadas? E ainda, a atuação dos militares no governo Lula e as articulações do lobby fardado no Congresso. Eu converso com a professora da Unicamp e pesquisadora do Instituto Tricontinental, Ana Penido. Ana, um prazer recebê-la dessa vez presencialmente aqui no Mundo Político. Eu que agradeço a oportunidade de estar novamente falando com Minas Gerais. Isso aí, você que é mineira e nos dá a honra da presença hoje. Ana, a delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, tenente-coronel Mauro Cid, filho do também investigado general Lourena Cid, vem agitando o noticiário e é muito aguardada pela opinião pública. Outros nomes de alta patente também devem ser citados. Que impactos essa delação pode ter, para além das imagens das Forças Armadas, na própria extrema-direita do país daqui para frente? Bom, com relação à opinião pública, saíram pesquisas, mais de uma pesquisa vem indicando, desde o governo Bolsonaro, uma queda na aprovação da população. Essa queda vem se intensificando desde o início do governo Lula. E, em particular, nos setores que aprovavam as Forças Armadas, que são aqueles mais vinculados também ao antigo governo. Tem muitas explicações para isso, mas a primeira questão é que, mesmo assim, as Forças Armadas continuam sendo uma das instituições mais benquistas pela população. Então, quando a gente compara a aprovação da instituição militar com outras instituições, como o Congresso, com partidos políticos, ou às vezes até com a própria universidade, eles se saem bem. Quem compete, em alguma medida, com a aprovação das Forças Armadas são as igrejas. Então, eles estão em declínio do ponto de vista da opinião pública, mas, historicamente falando, eles são bem avaliados. O que tem mudado, e aí desde o final do governo Bolsonaro até agora, é porque eles estão numa constante presença na imprensa. Então, quase todo o tempo tem saído todo tipo de denúncia, que vai desde questões que já aconteciam antes, e aí isso é importante marcar, porque às vezes a gente acha que tem questão, por exemplo, das pensões, ou a compra de carne ou uísque, Essas questões... Isso sempre ocorreu, Isso sempre ocorreu. Não são questões do governo Bolsonaro, são questões anteriores a isso. Mas como eles estavam fora da política, eles também estavam fora da agenda, estavam fora da imprensa, e a população não sabia desses privilégios que eles sempre tiveram, desde a transição. Então, são questões que, em alguma medida, elas são legalizadas. A gente pode achar que elas são imorais, mas elas sempre aconteceram. Aí, outro conjunto de questões que tem impactado, sim, é como que eles reagiram ao dia 8. Então, nesse sentido, segmentos da extrema-direita, alguns até flertando ali com fascismo, se sentiram insatisfeitos porque os militares não endossaram um golpe de Estado, o que é uma loucura, Já que eles estavam acampados na porta do quartel do Exército. Reclamam de que generais não teriam pegado em armas e sublevado. Patriótico, enfim. E acho que tem uma outra dimensão também, que são, com o início do governo Lula, um conjunto de questões que estavam ali naquele sigilo de 100 anos passaram a ser descobertas, E aí, todas as semanas, a imprensa noticia alguma coisa e um fio vai puxando o outro. E fios, inclusive, que têm chegado, isso sim é uma novidade, aos 4 estrelas. Você falou de pesquisas, acho que vale a pena citar uma aqui da Quest, que tem um dado interessante de que hoje 64% dos entrevistados declaram desconfiar dos militares. E que essa desconfiança é maior, inclusive, entre os próprios bolsonaristas. Isso que você está falando, que houve uma decepção ali nesse campo da extrema-direita também, Houve uma decepção, seja porque eles não se somaram, a gente não viu, por exemplo, unidades militares se sublevando, seja porque também existia uma expectativa nesses segmentos que votaram no Bolsonaro de que as Forças Armadas seriam um ente moralizador do governo, Eles ficaram um pouco com essa imagem desde a ditadura militar, e um conjunto da população acredita que não, militares não são corruptos, não existe corrupção dentro da instituição. É um mito de que militares são mais honestos que civis? Nesse caso é um mito mesmo, é amplamente comprovado já nas pesquisas que existiam casos de corrupção durante a ditadura militar. O que não acontecia era a cobertura da imprensa.
Então, os casos ficavam basicamente escondidos ou nem chegavam a ser de fato indiciados. A gente não viu generais presos por nenhum tipo de falcatrua daquele período, né? Então, eles passaram com esse imaginário de que eles são muito bons tecnicamente e de que eles não se envolvem com corrupção. Mas as Forças Armadas são uma instituição como qualquer outra. Então, tem gente boa e tem gente que não é tão competente. Tem gente que vai se envolver, se aproveitar de um espaço de poder político, inclusive nesse caso das armas também, para poder cometer crimes. E tem gente que vai fazer a vida inteira, vai levar uma carreira correta, vai se dedicar à defesa nacional. Então, essa tem de imagem tudo. de honestidade, né, das forças acabou contribuindo também para o que se chama de tutela, né, militar sobre os civis na nossa democracia? Sim, mas a tutela é um fenômeno histórico, né? Então, ela não é uma coisa de agora, ela vem desde a nossa proclamação da República. E tem-se uma ideia, na verdade, de que os militares são mais nacionalistas do que o restante dos cidadãos. Então, eles são mais engajados, mais dedicados, mais comprometidos, o que não é real, né? A sociedade, se a gente vive numa democracia, em última instância, é a voz da população que define os rumos que o país tem que tomar. Os diferentes segmentos políticos, à esquerda ou à direita, que vivam com isso. Mas a ideia de democracia é a ideia de conflito, a ideia de debate, de discussão, e faz parte. Ana, e agora, né, investigações da PF têm trazido, de fato, à tona fortes indícios de corrupção, né, com envolvimento de militares. E tem também a situação pessoal de Jair Bolsonaro, né, um ex-militar que já se encontra inelegível, né, o ex-presidente, pode vir a se agravar também, né? Fala-se aí nos riscos de uma eventual prisão. O destino de Bolsonaro também teria aí impacto para a imagem geral das Forças Armadas? A gente pode fazer essa relação? Sim. Eles terem ido para o governo fez com que um conjunto de questões, como eu estava dizendo, de privilégios que eles tinham, passassem você praticamente vai para a vidraça. E a partir do momento que você vai para a vidraça, você se expõe. E aí, as denúncias têm sido correntes, têm sido graves, têm sido com muitas provas, documentais, inclusive, produzidas por eles próprios, né? Acho que a atuação da Polícia Federal nesse sentido tem sido um dado novo na conjuntura, porque pela forma como a nossa tutela militar se estruturou, as demais forças de segurança, elas se inspiram nas Forças Armadas. Então, assim, as polícias militares, até polícias que são civis, então, assim, não são militares por essência, mas elas se inspiram. Então, eu gostaria de ser como eles. Então, nesse sentido, quando a gente vê a atuação independente da Polícia Federal, contrapondo, questionando, procurando provas, inclusive contra generais de 4 estrelas, isso é um dado novo. E é um dado que é positivo para a democracia. Porque não é bom para a gente que todas as forças estejam subordinadas a uma mesma ideia de militar. É bom que elas tenham diferenças entre elas. E a atuação da PF vem ocorrendo em diversas frentes, né? Essa semana cumpriu mandatos contra ex-integrantes do Gabinete de Intervenção Federal no Rio de Janeiro, o general Braga Neto, que foi interventor, né, e vice de Bolsonaro nas últimas eleições. Ele teve o sigilo telefônico quebrado. A operação investiga, Liana, se houve sobrepreço, né, na compra de coletes balísticos, 9.000 coletes. Que papel aquela intervenção, né, ali no Rio de Janeiro teve na ampliação da participação política das Forças Armadas que viria nos anos seguintes? Bom, aí essa eu vou gastar um pouquinho de tempo. Assim, acho que primeiro olhando para o Rio de Janeiro. O que os militares falavam sobre essa intervenção? Que o principal saldo da intervenção federal era quase um choque de gestão. É como se as Forças Armadas tivessem ido para o Rio para dar um choque de gestão na Polícia Carioca. E aí, esse tipo de caso, a denúncia tem a ver exatamente com a incapacidade de fazer um choque de gestão, né? De fato, conseguir fazer com que a eficácia, a eficiência da polícia melhorasse. E tivemos as denúncias o assassinato de Marielle Franco também durante a intervenção. Sim, logo no inicinho. Então, assim, eu acho que a primeira coisa que esse caso em específico deixa muito evidente é que o que eles se propuseram com a intervenção federal não aconteceu. Agora, sobre a figura do Braga Neto, ela é muito relevante, não é um personagem secundário nessa história, é o personagem principal. Nas pesquisas, de forma geral, quando o general Braga Neto vai para o governo federal ocupar a Casa Civil, todos os analistas mudaram. Não sei se, para quem acompanha essa pauta, antes falava-se, não, existem diferentes segmentos em disputa sobre quem vai controlar o governo Bolsonaro, então segmentos mais vinculados
ao Olavo de Carvalho, os segmentos mais vinculados aos neopentecostais e a turma dos militares, né? Ainda tinha a turma do Guedes. Então, naquele momento, acreditava-se que existiam ruídos entre esses diferentes grupos. Quando o Braga Neto vai, e é isso, ele sai da intervenção federal, do gabinete da intervenção federal e vai assumir a Casa Civil, aí deixa de ser uma participação de um ou outro militar que, eventualmente, o ex-presidente tivesse como amigo, né, tivesse afinidade, gostasse, e passa a ser uma intervenção extremamente institucional. É quase como se o CNPJ, né, a instituição militar, estivesse referendando, porque o Braga Neto era um militar da ativa e estava no principal cargo que o Exército tinha de visibilidade pública, que era a intervenção. Então aí muda completamente. Tanto é que ele cumpriu um papel relevantíssimo até o final do governo Jair Bolsonaro e foi o candidato a vice-presidente. Então eu acho que tudo que acontecer com ele vai estar na CPMI na semana que vem, são dados extremamente relevantes. Assim, não é um personagem, definitivamente não é um personagem secundário nessa história. Por falar em CPMI, relatórios elaborados, né, pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal, que foram encaminhados ao colegiado, indicam que houve, de fato, falta de colaboração do Exército e até mesmo obstáculos impostos por membros da corporação durante os ataques em Brasília, né, de 8 de janeiro. Essas revelações, Ana, pressionam o atual comando a tomar alguma providência contra esses militares que estão com os nomes diretamente envolvidos? Sim, nesse sentido já mudou um pouco o comportamento do ponto de vista histórico. Normalmente, o que funcionava? O tal do espírito de corpo. O espírito de corpo é mesmo se eu souber que alguém daqui de dentro está fazendo alguma coisa que não é correta, eu me fecho. Aqui dentro a gente resolve dentro de casa, eventualmente alguém vai deixar de ser punido, vai perder uma medalha, não vai ser promovido, mas para fora a gente sempre se mostra coeso, unido, atuando coletivamente. A partir do momento que eles são forçados, que é isso, eles estão sendo forçados mediante um conjunto enorme de provas, né? Provas, aquela foto, por exemplo, do pai do Cid, né, do general Lorena Cid, de 4 estrelas, com o rosto estampado. Então são provas tão evidentes que o Exército passa a ter que admitir que alguma coisa errada aconteceu aqui dentro. Eles estão num processo agora de tentar individualizar. Então, olha, não é uma questão institucional. Então, não é eu que estava aqui permitindo que tivesse um acampamento na porta do meu quartel e que a polícia não pudesse fazer as prisões aqui dentro desse quartel. Não, é aquela pessoa ali, aquela pessoa ali. Então, eles estão nesse processo de tentar desvincular a instituição, a imagem institucional, desses crimes que já está mais que comprovado do ponto de vista da população. Vamos falar agora da relação, né, dos militares com o governo Lula, né, que começou aí há 9 meses. Alguns analistas apontam que o presidente não parece interessado em enquadrar as forças, em mexer mais diretamente com alguns privilégios. Qual que é a sua percepção a respeito e também sobre a atuação do ministro José Múcio, que é um ministro civil, mas que também é alvo de críticas por supostamente ter uma leniência aí com comportamentos de militares, por servir como uma espécie de escudo? Bom, primeiro quanto ao Lula. Na época da transição, não aconteceu um grupo de transição para a área de defesa, né? Então, diferente de outras políticas públicas, gente, defesa é uma política pública, igual segurança, saúde, educação. Fica parecendo que a gente está falando uma coisa assim muito exótica, aquela turma que conversa sobre guerra e política internacional, mas não, é uma política pública como todas as outras. Tem que sofrer planejamento, fiscalização, controle orçamentário, tudo isso. Na época da transição, isso não aconteceu. Diferente de tudo, foi tudo meio discretamente. E acho que existia sim uma intenção por parte do governo de apaziguar os ânimos. Num cálculo político de, olha, eles têm a alta aprovação junto à população, eu estou aqui com 2 grandes pepinos políticos na mão, que é o relacionamento com o Congresso e o relacionamento com o Banco Central, vou priorizar esses 2 e vou deixar para mexer ali naquele vespeiro quando a correlação de forças melhorar. O dia 8 não foi por iniciativa do governo. Então, a pauta dos militares ganha prioridade, ganha centralidade, alguma medida na agenda do Lula, porque eles se colocaram nessa posição no dia 8. E eu achei que no dia 8 o Lula respondeu muito bem ao não decretar uma operação de GLO, a decretar uma intervenção federal na Polícia do Distrito Federal e colocando um civil à frente desse processo. Então, eu achei que o dia 8 o Lula respondeu extremamente bem. De lá para cá,
Aí a gente está naquele processo de puxa, assopra, tenta acomodar, mas ao mesmo tempo é extremamente difícil porque as denúncias vão se multiplicando. E o ministro? O ministro, aqui, acho que um parênteses que vale a pena. Normalmente os ministros são enxergados em todas as políticas enquanto a voz do presidente junto àquela política. Então ninguém olha para o Dino, para o ministro Dino, e pensa assim, não, aquele ali é o representante da Polícia Federal junto do presidente. Não, as pessoas vão olhar para ele e vão falar assim, não, ele é o representante do presidente, a voz de comando do presidente diante do sistema de segurança como um todo. No caso do Múcio, a lógica é invertida. Ele é visto enquanto quase um presidente do sindicato dos militares. Então, o responsável por levar as demandas da instituição militar para o governo. E aí ele funciona meio que como um tampão mesmo, né? Nesse sentido de estar sempre amortecendo potenciais conflitos. O orçamento de 2024 revela que os militares estão muito bem posicionados aí na destinação de recursos, né? E aí é interessante a gente lembrar de onde o Múcio vem. Porque é isso, ele vem do Tribunal de Contas. Então ele é uma pessoa que certamente sabia dessas movimentações durante a intervenção federal, desse tipo de compra, de todas essas denúncias que têm surgido sobre compra sem licitação. E ele vai se tornar o ministro da Defesa, não por um conhecimento da política de defesa, ou sobre guerra, ou sobre estratégia, mas sobre economia, sobre como fazer o dinheiro circular, né? Como fazer com que as compras das Forças Armadas sejam feitas antes, sejam as que estão por ser feitas no futuro, aconteçam sem maiores problemas. O governo cedeu. Ao invés do governo rediscutir, né, a questão do orçamento de defesa, que no Brasil é praticamente todo gasto em pessoal, RH mesmo, gente, pagamento de salário, pagamento de pensão e etc. A gente quase não tem investimento em equipamento, que é ciência e tecnologia de ponta, diferente de outros países. Então, assim, o que o governo fez? Cedeu nesse ponto, entregou para os militares as demandas que eles tinham do ponto de vista orçamentário, e inclusive superiores a áreas como saúde e educação. E tem um movimento deles cobrando aí um reajuste de 9% também para os salários, né, alegando que seria para atender praças e suboficiais ali para dirimir, né, grandes discrepâncias que existem hoje entre militares de alta e baixa patente. Isso de fato acontece, Ana? Tem desavenças internas ali, um tensionamento dentro das forças? Isso sim, isso foi inclusive noticiado. Durante a reforma da Previdência dos militares, isso foi aventado, né? Porque tudo que mudou privilegiava as camadas mais altas das Forças Armadas. Então, por exemplo, eles passaram a ganhar mais porque eles tinham um adicional de curso. Mas quem que pode fazer os cursos que geram esse adicional? Os oficiais, não os praças. Então, nesse sentido, de fato, isso é uma herança aí do governo Bolsonaro, que mesmo tendo historicamente como base eleitoral os praças, na hora da reforma ele privilegiou os oficiais. Então é real, os oficiais foram privilegiados durante a reforma quando comparados com os praças. A grande questão é a gente fazer essa discussão do aumento dos praças no bojo do todo do orçamento da defesa. Porque é isso, 80% do orçamento de um ministério ser gasto com pessoal faz com que a gente sempre tenha uma mesma dinâmica, que é ter um efetivo muito grande, então muitos militares, e uma dificuldade de investimento em ciência e tecnologia. Para quem acompanha o noticiário, está vendo que a guerra na Ucrânia é uma guerra de altíssima tecnologia, né? Então, para a gente conseguir acompanhar esses países, o investimento precisaria caminhar do pessoal para a ciência e tecnologia. Ainda precisamos falar das relações com o Congresso. O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, deve apresentar essa semana uma proposta de emenda constitucional para disciplinar ali a participação dos militares das Forças Armadas em pleitos eleitorais. Mas, segundo a imprensa noticiou, antes mesmo dessa apresentação já houve modificações no texto. Tinha uma intenção do governo de exigir também que militares que assumissem cargos no Executivo fossem para a reserva, e isso foi retirado, né, a partir de um acordo ali com a cúpula das forças. Qual que é a importância dessa matéria, Ana? Bom, eu acho que é extremamente relevante porque a gente tem duas portas giratórias no Brasil. Uma que é essa, o militar vai para o poder político e ele volta para a carreira. O maior problema que as forças vão ter agora não são os militares que foram para o governo Bolsonaro, são os militares que foram e vão precisar voltar. Porque militar funciona, gente, numa fila, tipo uma fila indiana, cada um tem seu lugar naquela filinha. Se você saiu da fila, a fila continuou caminhando.
Aí você foi para o governo, ficou lá os 4 anos, você precisa voltar para essa fila. Você volta para onde? Você volta para o início da fila? Porque você teve informações privilegiadas? Você volta para o final da fila? Porque você estava fazendo outras coisas que não tinha nada a ver com ser militar? Então, a dimensão da porta giratória, que a gente fala, você vai para a política, você volta para o governo, é extremamente perniciosa. A PEC trata disso. Tem uma outra porta giratória que é igualmente relevante, que é a que funciona com o mercado. Porque o que costuma acontecer? O militar vai para o governo, está lá, está na ativa. Ele constrói uma licitação para a compra de um equipamento que só uma empresa fornece e, por coincidência, é uma empresa de um militar, da reserva. Aí, depois que ele sai do governo, ele vai para aquela empresa daquele militar da reserva. Esses militares têm até um apelido, militar maçaneta. Eles estariam sempre abrindo as portas para que o poder econômico influencie dentro do Ministério da Defesa. Então, essas duas portas giratórias vão precisar ser objeto de atenção do governo e aí também regulamentadas, né? Por isso também a importância da parceria com o Legislativo. Outro aspecto da relação das forças com o Congresso, né, veio com um relatório do qual você é uma das autoras, né, que acaba desmistificando a ideia de que as forças se mantiveram longe da política, né, desde a redemocratização. Como é que funciona, Ana, o lobby permanente das corporações no Congresso, né? E aparentemente, né, pelos ganhos que eles acumulam, tem sido exitoso. Extremamente exitoso. Foi por aí que a gente começou a nossa investigação, quando a gente identificou a quantidade de emendas parlamentares que chegavam para determinados segmentos. E é isso, eles de fato conseguiram. O lobby gerava frutos concretos do ponto de vista das emendas no orçamento. O lobismo, normalmente a gente usa esse termo para poder pensar as relações com corporações particulares, né? Não com instituições públicas, como é o caso, por exemplo, dos militares. A gente esperava encontrar pessoas do Ministério da Defesa fazendo o trabalho delas, que isso acontece aqui também na Assembleia, né? Você tem muitas vezes representantes do Poder Executivo azeitando a relação com o Poder Legislativo do ponto de vista do que é prioridade ou não. Nos surpreendeu quando a gente descobriu que tinha muito mais gente das forças individualmente do que do Ministério da Defesa. A gente olha, peraí, como assim? Ao invés de a gente estar advogando por uma política, que é uma política comum, estava cada força fazendo o seu próprio lobby, no sentido do que era prioridade para si próprio, não para o Ministério da Defesa. E algumas, inclusive, descendo, né? No caso do Exército, eles têm estruturas a nível estadual e algumas até a nível municipal. E a gente fala assim, como assim? Existe, então, toda uma ferramenta de ganhar opiniões dentro do Congresso que não é, que é sorrateira, né? Que é sutil. Que você vai ali conquistando, aí você pega um parlamentar e leva para uma viagem na Amazônia. Aí você pega o parlamentar, vem cá para você ver meus equipamentos. Quase todo deputado tem uma foto com a onça lá no Comando Militar Antártida também, né? Na Antártida. Então você vai ali cativando por outras maneiras mesmo, seduzindo eles para as pautas que são pautas que são corporativas. Então são formas, é quase como se você estivesse correndo por fora na relação política com o legislativo. Mesmo com essa atuação, né, que guarda aí tantos aspectos discutíveis, como explicar que eles ainda tenham uma boa imagem junto à população, melhor do que outros poderes? Todas as pesquisas indicam que a boa avaliação que eles têm junto à população não tem relação com a política de defesa. Quase ninguém pensa em política de defesa, embora a política de defesa faça parte do nosso cotidiano. Quando você pega um aplicativo, por exemplo, de transporte, você está deixando ali desenhado o seu trajeto. Quando você manda mensagens, essas mensagens estão usando cabos que vão bater, seja na Europa, nos Estados Unidos ou na China. Assim, tem um conjunto de questões que são de defesa, mas que a maior parte das pessoas não acham que é de defesa. E elas olham para os militares e eles não pensam assim, não, eles são muito bons e eu confio neles porque eles vão me defender em caso de guerra ou não vão deixar que ninguém roube as minhas informações ou questões desse tipo. Todas as pesquisas indicam que as avaliações têm relação com as ações subsidiárias. Então, na verdade, as pessoas gostam dos militares porque eles distribuem cesta básica, porque eles fazem obras de infraestrutura, porque eles transportam órgãos para locais que são distantes, levam água. Então, um conjunto de questões que, em essência, não são de defesa, então não são atribuição dos militares, são atribuições de outras agências civis que estão deixando de cumprir corretamente essas funções, e aí os militares vão entrando num vácuo. E por isso eles são bem avaliados por aquela população que quer o serviço, né? A população não está tão preocupada com quem
tá trazendo o serviço, ela quer o serviço sendo entregue. Ana, considerado todo o contexto, né, da nossa conversa aqui, de pressões diversas sobre as Forças Armadas, há quem acredite que o país tem agora uma oportunidade histórica de reduzir a tutela militar sobre a política. É isso mesmo e por quais caminhos seria possível? Eu acho que a gente tem sim uma oportunidade histórica, levando em consideração o que foram esses 4 últimos anos de reduzir a tutela doméstica, e acho também que a gente está diante de um cenário internacional muito diferente do Lula 1 e do Lula 2, por exemplo. Quando a guerra na Ucrânia explode e a gente vê o aumento do conflito entre a China e os Estados Unidos, a necessidade de você ter um aparato de defesa, um exército, uma marinha aeronáutica que de fato tenham condições de defender o Brasil num cenário de disputa, se torna muito mais relevante. Então eu acho que a gente está diante da possibilidade de trazer democracia para um tema que historicamente não tem. A gente tem mais de um analista na academia, a gente tem provocado que, diferente de todas as outras políticas públicas, até a segurança pública já fez, que aconteça uma Conferência Nacional de Defesa. Numa Conferência Nacional, você vai discutir o que ameaça o país, de quem que a gente tem que se proteger, como a gente deve se proteger, e aí são civis, são os industriais, são os militares, é o jornalismo, então é todo mundo numa ágora, né? Igual acontece de fato em outras áreas, em outras políticas públicas, sentando para refletir sobre o todo. Eu acho que nesse sentido a gente mudaria completamente a discussão sobre Forças Armadas, que hoje é muito mais de redução de danos, né? Como é que você resolve uma coisinha aqui, ou numa lógica mesmo muito mais paliativa. Rediscutir a política de defesa proporcionaria uma melhoria na nossa democracia doméstica, né? E uma maior capacidade de inserção do Brasil no cenário internacional. Muito obrigado por essa entrevista, mais uma ao Mundo Político, Ana, nos ajudando aí a compreender os desafios da política de defesa. Eu que agradeço o convite e a possibilidade de falar no meu sotaque. Eu conversei com Ana Penido, professora da Unicamp e pesquisadora do Instituto Tricontinental. Falamos sobre o atual momento das Forças Armadas no Brasil, com militares de alta patente na mira de investigações da PF e da CPMI de 8 de janeiro, as mudanças com a troca de poder no Planalto e as relações das corporações com o governo e o Congresso. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.